estamos no ar com mais um programa Glaucia Passarelli. E no programa de hoje vamos conversar com Flávia Cobal. Ela é coach, empreendedora, palestrante e além disso acabou de escrever 2 livros. Confiram! Flávia, é um prazer ter você aqui. Obrigada por ter aceitado o convite. O prazer é meu, Glaucia. Estou super feliz de estar aqui, né? A gente estava há tanto tempo já namorando, né, essa entrevista e dessa vez deu certo. O objetivo do programa é a gente trazer para as pessoas uma realidade diferente em relação a profissões, mercado de trabalho. Então, para começar, eu queria que você falasse um pouco o que é esse processo, o que é o coaching? Bom, o coaching hoje, na verdade, assim, a gente encontra diversas definições, né? Mas eu gosto muito de trabalhar com uma definição que funciona a partir de um processo onde uma pessoa, um indivíduo, né, ele percebe uma necessidade e percebendo essa necessidade ele procura um profissional, né, que somos nós, coaches. Né? E esse coach, na verdade, ele vai identificar quais são as melhorias, quais são os pontos que precisam ser trabalhados, aonde esse indivíduo deseja chegar. E uma das coisas mais fantásticas no processo de coaching é a gente ter o poder de aproximar o futuro. Mas não porque nós somos mágicos, né, Glaucia? Longe disso. É porque, na verdade, nós temos ferramentas, né, de autoconhecimento, de alta performance, que faz com que as coisas comecem a ficar mais claras. E um objetivo que estava até então, né, não tão bem definido, onde a gente não tinha um caminho tão claro para poder atingir, através do processo de coaching a gente cria todo esse planejamento, né, e consegue realmente aproximar esse objetivo final do indivíduo, do cliente, e ele consegue realmente resultados muito mais rápidos do que se ele estivesse fora de um processo como esse. E o processo, ele pode ser para qualquer área da vida da pessoa? Glaucia, sim, hoje a gente tem profissionais de várias áreas, né, que trabalham em nichos específicos, mas você consegue hoje, né, eu quero melhorar minha qualidade de vida, ou eu quero melhorar a gestão do meu tempo, ou eu preciso emagrecer, né, um coaching que está muito em alta, que é o coaching de emagrecimento, ou ainda, uma área que eu trabalho muito, fui promovido, assumi uma área de liderança, mas nunca fui líder. Como eu me desenvolvo então, a partir daquele momento, para que eu possa ser líder daquela equipe, né? Então assim, a gente tem diversas áreas, tem uma área também que eu acho fantástica, eu não trabalho, mas eu acho linda, que é a área vocacional, que trabalha com jovens, com adolescentes ou com aqueles que estão terminando uma faculdade, que vão entrar no mercado de trabalho e que precisam ter um direcionamento de qual área exatamente vão atuar, né? Então assim, a gente tem diversas áreas de atendimento aí do coaching, sim. E o que levou você a optar por essa carreira, de se tornar uma coach? Bom, eu costumo dizer que eu sou apaixonada por pessoas. E sou mesmo, né? Lá, jovenzinha, a minha primeira formação, eu iniciei minha formação em psicologia, né? Eu fiz 1 ano de psicologia aqui em Marília. Mas daí aconteceram, né, as coisas da vida, eu me mudei de Assis, saí fora de Assis, e aí foi quando eu acabei indo para a área de administração, eu fiz administração de empresas, e já na faculdade, a área que eu me apaixonei, que eu falei, não, eu quero trabalhar nessa área, foi de recursos humanos. Né? Então foi aonde eu atuei profissionalmente, foi onde eu atuei, né, por mais tempo. E dentro dos recursos humanos, a gente se aproxima muito dessa questão do desenvolvimento, dos treinamentos, que era a área que eu gostava, né? Eu sempre falo assim, eu gosto da área de treinamento, de desenvolvimento, não na área de DP, né, de departamento pessoal. Só que por opção, né, e por realmente entender que eu precisava viver um momento fora ali do ambiente da minha carreira, eu fiquei 5 anos fora do mercado de trabalho, né, me dedicando às minhas filhas, me dedicando ao meu esposo. E durante esse processo, eu busquei algo que eu pudesse fazer que fosse de encontro ao meu propósito de vida, já que eu gostava de trabalhar com pessoas, gostava de desenvolver pessoas, mas que também me desse uma flexibilidade de lugar de trabalho, de horário de atendimento. E nesse processo, estudando um pouco, eu falei, eu vou trabalhar com consultoria, né? Vou montar uma consultoria em RH e vou trabalhar com isso. Só que durante esse período, né, de estudar sobre consultoria, não surgiu toda essa questão do coaching.
E aí realmente foi onde eu me apaixonei, né? Me encontrei e falei, não, é exatamente isso que eu estou buscando, né? Ter formas, ter ferramentas, ter condições de ajudar pessoas a chegar ao próximo nível, de ajudar pessoas a voltar a acreditar num sonho, né? Ou de entender que existem alguns passos que precisam ser dados para que aquilo aconteça. E aí foi quando realmente eu entrei de cabeça. Eu falo assim que desde o momento que eu fui para minha primeira formação, eu já fui com a logo da minha empresa pronta. Porque eu fui tendo a convicção que aquilo era o meu chamado, né? Aquilo era assim o que Deus havia planejado para mim desde o princípio. Então eu já fui para minha primeira formação convicta já de que seria, né, o meu plano de trabalho, o meu plano de carreira seria realmente me tornar uma coach profissional. E é interessante você colocar essa questão, né? Conciliar família, profissão, marido, filhos, toda essa turbulência que acontece na vida da mulher, de olhar para a carreira dela e falar, poxa, o que vai ser de mim agora, né? Hoje, quais são os pontos, os focos onde você atua? Tá. Então, dentro desse nicho de mercado, né, que já está gigante hoje, a gente realmente tem diversos profissionais em diversas áreas. Hoje, a minha principal atuação é com empreendedores e com liderança, tá? Então eu trabalho com aquelas pessoas que estão iniciando um negócio, tá? Ou ainda que já possuem um negócio, mas que entendem que querem crescer, que querem expandir, então como fazer isso de uma forma sustentável, tá? E também trabalho com liderança. Então, tanto aquele jovem líder, né? Então eu nunca fui líder, assumi uma posição de liderança e agora preciso desenvolver algumas competências, preciso desenvolver algumas habilidades que até então na outra função não me era exigido, né? Ou com aquele líder que entende que está vivendo um momento na sua carreira que precisa repensar, né? Que precisa de repente fazer algo diferente, ou porque deseja continuar crescendo na carreira, ou ainda porque deseja fazer uma transição. E na maioria deles, esse gestor, esse executivo, o grande sonho dele é empreender. Então é quando a gente consegue realmente unir, né, o coaching para empreendedores com o coaching para liderança. É claro que muitos, né, desses líderes que vêm na intenção de empreender, ele chega ao final do processo e fala assim, não, realmente eu quero continuar minha carreira. Porque dentro do processo de coaching, uma das coisas que a gente valoriza muito, né, Gláucia, são os valores e as crenças daquela pessoa. E às vezes você fala assim, às vezes você está insatisfeito com a tua carreira, você fala assim, vou abrir meu negócio, né? Vou abrir meu negócio, vou abrir minha portinha aqui. Aquela mulher que faz comidas maravilhosas, né? Chama os colegas para poder fazer jantas em casa. Não, vou abrir aqui um bistrô. Mas o valor dela está muito pautado na estabilidade, na segurança, né? Ela não tem assim um valor de liberdade ou de arriscar. Então, dentro do processo de coaching, a gente consegue fazer toda essa análise para que ela chegue no final do processo e consiga tomar uma decisão mais assertiva. Esse é o nosso principal objetivo, que você tenha todas as respostas para aquilo que você precisa, para que você realmente tome uma decisão e escolha o seu caminho de uma forma mais coerente. Flávia, conta pra gente, tem algum momento específico para a pessoa começar um processo de coaching, algum critério, alguma seleção para a pessoa olhar e falar assim, nossa, é o momento exato para minha vida? Gláucia, eu acredito que o momento certo, a partir do ponto onde a pessoa começa a pensar, nossa, eu acho que eu quero fazer um processo de coaching, eu acredito que essa pessoa já está realmente pronta para vivenciar um processo. Por que a gente diz pronto, né? Porque o processo de coaching, ele vai gerar realmente muito essa questão do autoconhecimento, dessa busca interna. Então não adianta em nada você ter um super profissional do seu lado, né? Um coach às vezes até renomado, né? Conhecido internacionalmente, se você não se abrir, né? Se você não se permitir viver aquele processo. Eu, particularmente, eu costumo fazer uma sessão, né, que eu dou o nome ali de sessão experimental. Por que essa sessão experimental? É um momento onde a pessoa, o indivíduo que me procura, ele vai ter a oportunidade de conhecer um pouco melhor sobre o processo de coaching,
Então eu vou conseguir dizer um pouco melhor para ele como de fato funciona o processo, né? E também é a oportunidade que ele tem de compartilhar comigo o que exatamente ele está buscando no processo, para que a gente possa identificar se o coaching é a melhor resposta para ele naquele momento. Por que a gente fala isso? Porque em alguns momentos essa pessoa, na verdade, ela precisa de uma mentoria, né? Ela já está madura, ela já tomou as decisões, mas ela precisa ali de um mentor que ajude ela a colocar, na verdade, em prática aquilo que ela já tem definido. Ou às vezes ainda, essa pessoa precisa de uma terapia, né? Ela tem algumas questões do passado, algumas situações que ainda impedem ela de viver no presente, de pensar sobre esse futuro. Então ela precisa, na verdade, passar por um processo de terapia, né? Então tudo isso a gente determina ali no início, né, nessa sessão experimental, onde é uma sessão gratuita, né? A pessoa não tem custo nenhum. E a gente consegue ao final dessa sessão realmente determinar, olha, você está pronto, realmente o processo de coaching pode te ajudar e ele vai te ajudar assim, 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 ou não, olha, eu quero te encaminhar para um mentor ou te encaminhar para um psicólogo, porque eu acredito que uma dessas ferramentas vai ser mais assertiva para você nesse momento. E hoje, quando você olha para a tua vida profissional, o que te motiva profissionalmente? Bom, como eu disse lá no início, né, sou apaixonada por desenvolver pessoas. E realmente o que me motiva é poder ver ao final de um processo, ou às vezes nem ao final, durante o processo todo, né? É ver essa pessoa se desenvolvendo, ver ela novamente sonhando. Porque quantas pessoas chegam para mim e começam um processo de coaching assim totalmente desacreditadas, né? Elas não se sentem capazes, muitas acham que já passou a oportunidade, que já estão velhas para viver aquilo. E quando a gente chega no final de um processo de coaching, a gente vê essas pessoas sonhando novamente, cheias de esperanças, cheias de entusiasmo, né? E mudando a vida das pessoas ao redor. Porque é isso que eu sempre comento, o coaching ele não é só para você. Inevitavelmente as pessoas que estão próximas a você também receberão os benefícios daquilo que você está vivenciando, né? Porque a gente não consegue, quando nós estamos realizados, quando nós estamos felizes, isso não se mantém só para nós, né? A gente contamina as pessoas ao nosso redor. Vai contagiando todo mundo. Exatamente, exatamente. Então o que mais me motiva é realmente ver o desenvolvimento dessas pessoas e ver essas pessoas sonhando novamente e, mais do que sonhar, realizar, né? Sonhos, projetos que às vezes estavam na gaveta ou até desacreditados. E além de coach, consultora, você também escreveu 2 livros, né? Participou como coautora de 2 livros. Conta um pouco pra gente desses projetos. Então, na verdade, né, assim, eu tô muito feliz, né? Tô até orgulhosa, né, dos meus 2 livros aqui. Tem uma frase, né, que diz que para uma pessoa ser completa, ela precisa plantar uma árvore, ter filhos e escrever um livro. Bom, já cheguei lá então, né? Mas é só o começo. Bom, esses 2 projetos, né? Falar um pouquinho sobre o Mulher Coach primeiro, que foi o primeiro lançamento, foi no dia 18 de outubro lá em São Paulo, na sede do IBC. Esse foi um livro em parceria com José Roberto Marques. E a gente tem aqui atrás, né? Depois vocês, quem se interessar vai ter acesso aí. Nós somos em 26 coautoras, 25 mulheres, e aí tem o José Roberto, né, que faz parte como coordenador editorial. E é um livro, Glaucia, que ele fala justamente sobre essa questão da inteligência emocional para a mulher. Então, como você aplicar a inteligência emocional, né, dentro dos processos de coaching para mulheres. Talvez o pessoal que está assistindo a gente não entenda muito bem o termo. Tem como você definir o que é essa inteligência emocional? Inteligência emocional é você conseguir gerenciar suas emoções, tá? Como eu cuido das minhas emoções? Uma das coisas que, né, inclusive mulheres, né, sempre me procuram. Eu quero ter equilíbrio emocional. Então é você ter realmente sabedoria para tomar uma decisão, né? Você não se desequilibrar, nem ficar ansiosa e nem temerosa ou aquele acesso de ira, né? Então agir emocionalmente de uma forma inteligente é quando você consegue gerenciar as suas emoções.
para isso você precisa de um processo de autoconhecimento, né? Porque você precisa saber por que às vezes você fica com raiva, ou por que você fica ansiosa, ou por que você fica com medo, né? E esse livro, a gente aborda justamente esses assuntos, são histórias maravilhosas, né? Eu digo assim, faltou um pedacinho aqui, histórias para se emocionar, porque é impossível você não se emocionar, né? São muitas histórias de superação, histórias de transformação, de mudança de vida, né? Eu específico, né, falo sobre sucesso. Então, como que a gente alcança o sucesso, né? Isso que todo mundo sempre busca, como alcançar o sucesso. Então, o meu tema em específico fala sobre o sucesso, né? E o objetivo é justamente inspirar essas mulheres, né, a acreditar em si mesmas, acreditar em seus sonhos e realmente ir além, ousar ir além, né? E o outro livro, que é este, o Novo Manual do Coaching, que é um livro que foi editado pela Literary Books, né? Que eles são, na verdade era Ser Mais e agora se tornou Literary Books. Eles são muito fortes em livros com tema, né, coaching. E esse aqui, o lançamento vai ser semana que vem. Olha só! Dia 24 de novembro, na Livraria Cultura do Shopping Iguatemi, né? Sintam-se convidados, a partir das 7h30 da noite nós teremos ali uma noite de autógrafos. E é um livro também em coautoria, nós temos vários coautores neste livro. E ele é realmente um manual do coaching. Então, como você pode usufruir dessas informações para que você alcance a alta performance na sua vida. Mas ele chega a ser um livro mais técnico, uma pessoa que não é coach e quer aplicar técnicas na vida dele, consegue ler e aplicar. Perfeito, foi muito bom você me perguntar isso, porque muitas pessoas realmente têm falado, Flávia, mas então esse livro é só para quem é coach? Não, você que não é coach, você que quer experimentar um processo de coaching ou quer entender como o processo de coaching funciona, essa é uma ferramenta fantástica. É claro que ele não é um processo de coaching, né? Ele não substitui um processo de coaching, mas na verdade aqueles que estão curiosos, né, para entender um pouquinho mais, ou que ainda, né, querem usufruir de alguma dica, de alguma ferramenta, você vai conseguir fazer isso através desse livro. E caso o pessoal que está assistindo a gente queira comprar, adquirir esses livros, como é que eles podem fazer para chegar até esses livros? Bom, esses livros as próprias editoras estão comercializando, né, tanto a Literária quanto o IBC, mas eu disponho de alguns títulos, né, de uma quantidade. E é claro, né, quem quiser pode me chamar pelo Facebook, ali no inbox, ou ainda pelo meu WhatsApp. Eu vou ter o maior prazer, né, de mandar esse livro para vocês. E com uma dedicatória exclusiva, né, claro. Olha, com direito a autógrafo. Sim! Eu já tive o prazer, já tem livro espalhado, né? Eu tenho livro em Natal, em Fortaleza, em São Luís, aqui em São Paulo, em várias cidades de São Paulo, no sul do Brasil também. Então eu já tive a oportunidade de mandar livro para vários lugares e para mim vai ser um prazer imenso mandar exclusivamente para você. Flávia, eu gostaria que você deixasse uma dica para o pessoal que está assistindo a gente, que está buscando inspiração, motivação para viver, para alcançar um sonho, um objetivo. Gláucia, a dica que eu quero deixar realmente é: acredite em seu sonho. Acredite que é possível. Não importa as condições que você tem hoje, não importa aquilo que você pode considerar como limitação que você possa ter hoje. Se você acredita em um sonho, ele pode se realizar, né? É claro que a gente tem alguns passos para isso. E o primeiro passo é: tire esse sonho da sua mente, coloca no papel, coloca meta, né? Coloca data para que aquilo se realize, né? Mas visualize aquilo que você está buscando. Olhe para o seu futuro e se veja com aquela conquista. Essa sensação, ela vai ajudar você no teu processo, na jornada que você vai precisar trilhar para conquistar esse objetivo, né? E não coloque limites, não se dê desculpas. Eu vejo que nós, como brasileiros, a gente tem essa questão assim de a tudo a gente dá desculpa, a gente sempre tem uma pessoa para culpar, ou a gente tem sempre uma situação para culpar. E eu quero dizer que quando você toma uma decisão de realizar, ninguém pode te impedir, né? Tem muita gente que fala assim: Flávia, como você mesmo comentou, né? Flávia, você é mãe, você tem 2 filhas, você tem um marido, e você faz isso, e você faz aquilo, né?
mas porque é aquilo que eu acredito. Né? Existe um porquê de realizar cada ação. E quando você responde a essa pergunta, o porquê você está fazendo isso, você realmente consegue realizar. E eu queria que você deixasse seus contatos para o pessoal que está assistindo a gente, caso queira conversar com você, para poder te achar. Claro, vai ser o maior prazer. Lá no Facebook, na minha página, no meu profile lá, é Flávia Cobal, então vocês vão achar bem facinho. Cobal com né? K? Cobal com K, né? Tem ainda a minha página profissional, que é Flávia Cobal Coach, né? E ainda tem o meu telefone, que vocês conseguem contato ali pelo WhatsApp, é o 19-98207-0707. E ainda o e-mail, que é o flavia@grupoarrava.com.br. Flávia, adorei a nossa conversa. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Eu que agradeço, Gláucia. Foi um prazer estar aqui. Né? E assim, super sucesso para você, porque eu acredito que aquilo que você tem feito aqui também tem impactado e transformado a vida de muitas pessoas. Obrigada. Forma e segurança pode impedir você de alcançar o sucesso e os seus objetivos na sua vida. Quer saber mais sobre esse tema? Assista esse vídeo. Terça-feira à noite é dia do quê? Masterchef Profissionais. Se você é apaixonado por culinária como eu, toda terça-feira à noite você sintoniza na Band e vai assistir o programa. Lá você vai ver uma série de receitas, coisas super interessantes. Mas teve uma coisa que me chamou a atenção nesse último episódio. Os participantes que foram para a prova de eliminação, eles tinham que fazer algo voltado para confeitaria. Mas tinha um pequeno detalhe, eles não tinham as técnicas suficientes necessárias ou a prática necessária para fazer esse tipo de prato. Consequentemente, isso gerou todo um estresse emocional, especialmente em uma das participantes, que já entrou na prova com todo um ar de insegurança, se sentindo praticamente derrotada. É interessante que muitas vezes na nossa vida a gente toma esse tipo de postura, a gente age dessa forma. Muitas vezes a gente é desafiado a enfrentar um desafio dentro da nossa vida, a tomar determinadas atitudes e até mesmo fazer algo que a gente nunca fez. É justamente nesse momento que surge a insegurança. E será que é possível superar a insegurança? Será que é possível você mudar esse quadro de realidade e tentar fazer as coisas de uma forma diferente, sem entrar com esse espírito de derrota, com ansiedade, ou até mesmo triste porque você acha que você não vai dar conta do recado? Eu posso falar para você algo, é totalmente possível. Basta que você comece a exercitar a sua mente, mudar a sua mentalidade. Tente projetar essa realidade de uma forma totalmente diferente. Imagine a seguinte situação: se essa participante que foi para a prova entrasse com uma mentalidade imaginando que ela conseguiria se sair bem, ainda que ela não dominasse todas as técnicas, ela ia conseguir destravar a sua criatividade e enxergar maneiras diferentes de exercitar a mesma coisa, de fazer a mesma coisa. Todo o nosso aprendizado é feito através de experiências. E aí, quando o nosso cérebro precisa de algo, ele faz o quê? Ele acessa esse banco de dados e traz essa experiência. Quando eu me vejo numa situação onde eu não sei mais ou menos de que forma agir. Faz sentido isso para você? A gente pode aplicar isso numa entrevista de emprego, dentro de um desafio que foi colocado para você na sua vida profissional, uma promoção dentro do ambiente de trabalho, ou até mesmo algo inovador que você precisa fazer e que às vezes você não sabe nem por onde começar. Hoje em dia, nós ouvimos falar muito sobre dois temas dentro do meio corporativo: liderança e chefia. Qual a diferença dos dois? E de que forma esses papéis podem influenciar a vida dos colaboradores dentro de uma empresa? Você se considera um líder de sucesso? Vamos tentar entender então o que é liderança, quais são as principais diferenças entre ser um líder e um chefe e como eu posso me transformar num líder excelente para conduzir a minha equipe a resultados fantásticos. A primeira coisa para entender é que liderança está diretamente relacionada à inspiração. Então uma pessoa ela é considerada líder não pela posição onde ela se encontra ou pela autoridade que ela tem que foi atribuída pelo cargo, mas sim pela facilidade, pela forma como ela consegue conduzir as pessoas e inspirar as pessoas a alcançarem os seus resultados e a potencializar suas competências. Existe uma grande diferença entre ser líder e chefe. O chefe, ele tem um perfil totalmente diferente. Ao invés de conduzir a equipe, ele atrai para si todas as atenções. Ele não colabora, ele não entende o potencial das pessoas.
e acaba gerando todo um clima de frustração e fracasso dentro da equipe. Isso vai afetando o clima, vai afetando a forma como as pessoas se enxergam dentro do ambiente de trabalho e vai gerando um descontentamento generalizado. Como é que eu consigo conduzir minha equipe? Como é que eu consigo olhar para mim, me analisar e entender que tipo de líder eu tenho sido? E quais têm sido as transformações que eu tenho causado na vida das pessoas? A primeira coisa para que você consiga desenvolver um clima de liderança e desenvolver um perfil de liderança potencial dentro de você é a comunicação. A partir do momento que eu entendo a comunicação, eu começo a me comunicar melhor com as pessoas, eu começo a trabalhar os feedbacks, eu vou desenvolvendo um ambiente propício, onde eu vou ajudando as pessoas a alcançarem seus objetivos e tendo um perfil motivador. A segunda coisa é reconhecimento. Eu começo a reconhecer a minha equipe pelos bons resultados que elas trazem. Eu olho para as pessoas, entendo o potencial de cada um e dentro desses potenciais eu vou desenvolvendo determinados tipos de ferramenta que vão ajudar as pessoas a se destacarem, a brilharem dentro da equipe. E o terceiro passo é justamente trabalho de equipe, ou seja, ao invés de ter várias pessoas, conduzir várias pessoas com objetivos extremamente diferentes, eu concilio essas pessoas, eu vou e relaciono esses pontos de vista, fazendo com que essas pessoas caminhem de maneira igual, para um objetivo igual. Quando nós trabalhamos em equipe, nós conseguimos entender determinados objetivos e determinadas soluções de problemas que até então sozinhos nós não conseguiríamos. E você, que tipo de líder você tem sido? Qual é o seu perfil? O que você tem feito de diferente dentro da tua equipe? Você tem agido como uma pessoa que motiva a equipe, que conduz a equipe a resultados e objetivos, ou você tem sido um chefe que tem levado a equipe à frustração, à desmotivação, que não sabe se comunicar e que tem gerado um ambiente de trabalho pesado e ruim? A partir do momento que nós começamos esse processo de transformação e nós entendemos que liderança está diretamente relacionada à inspiração, as coisas estão ficando muito mais fáceis e nós vamos conduzindo todo um processo onde o reconhecimento ele vai vir de forma natural, sem ter que ser imposto ou sem ser necessário uma autoridade para te dar esse tipo de poder diante das pessoas com as quais você trabalha. Eu queria te agradecer por ter me acompanhado até aqui. Se você quiser saber mais sobre assuntos que podem ajudar você a alcançar o sucesso na sua vida, você pode me acompanhar nas minhas redes sociais. O sucesso está te esperando. Até a próxima!